Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tema de hoje: 6 dicas para você realizar uma análise ergonômica de excelência, tá? Por que eu elaborei essa aula para vocês hoje? O que acontece? A gente sabe que a análise ergonômica é um documento, é um programa legal, né? Tem um peso muito grande para as empresas, né? E se você faz uma análise ergonômica que não seja de excelência, né, que não seja direcionada, você pode, ao invés de ajudar a empresa e os trabalhadores, talvez prejudicá-los, né? Então, tudo isso que eu vou passar para vocês aqui hoje é com o intuito de vocês fazerem um trabalho de excelência com os clientes, tá? E quando você faz um trabalho de excelência para os seus clientes, você se sente seguro. Quando você assina este documento, este programa, você está seguro de que fez um trabalho bem feito. Então você não sofre nada depois deste trabalho entregue e do andamento dele. Então é muito importante essas dicas que eu vou passar para vocês, tá? Quem está começando na ergonomia agora, ao aplicar essas dicas, essas 6 dicas que eu vou entrar profundamente em cada uma delas, você já vai entrar lá na frente, né, quando você vai executar o seu trabalho. E para quem já atua na ergonomia, você poderá talvez, né, dar uma olhadinha lá na sua análise ergonômica e talvez melhorar algo, né, que não esteja ali dessa forma. Não que essas dicas sejam obrigatórias, cada profissional tem uma forma de atuar, mas eu sempre gosto de compartilhar exatamente da forma que eu atuo, né, sem achismos, da minha prática mesmo, para auxiliar vocês quando vocês forem realizar os trabalhos de vocês, tá? Vamos lá, o que eu preparei aqui para vocês? 6 dicas para você realizar uma análise ergonômica de excelência. Dica número 1, ouça os trabalhadores, tá? Antigamente não era muito falado sobre isso, agora tem mais profissionais falando, isso é muito importante a gente entrar nesse assunto. Antigamente os profissionais não davam tanta importância ou tanto ouvidos aos trabalhadores, né? Aplicava ali a parte técnica do que conhece, do que sabe de ergonomia e ignorava a voz do trabalhador. E sem a gente ouvir o trabalhador, não tem como fazer uma análise ergonômica de excelência. Por quê? Porque o trabalhador é o protagonista desse filme, né? Desse programa de ergonomia, desta análise ergonômica. Se você não ouvir ele, toda a sua análise, toda a sua classificação, toda a sua parte técnica, ela vai ser embasada através de achismos, né? Porque às vezes a gente tá focado ali na parte técnica, ferramenta ergonômica e tudo mais, e a gente esquece de ouvir o que é que está prejudicando o trabalhador, o que é que está causando desconforto nele no trabalho, o que é que deveria ser melhorado para ele. E às vezes a gente mira numa situação de trabalho e coloca toda a energia nela, achando que é isso que precisa melhorar para o trabalhador, mas se você fosse ouvir o trabalhador, ele iria te dizer outra coisa sobre outra situação de trabalho, e aí acaba que a sua análise ergonômica ela não vai ser efetiva. Pode ser que você sim encontre situações de melhoria, melhore algumas situações de trabalho, mas o trabalhador continuará talvez insatisfeito, porque o que ele realmente gostaria que melhorasse, o que realmente é mais penoso para ele no dia a dia de trabalho, você não deu a oportunidade de ele te falar. E como na maioria das vezes nós somos consultores externos da empresa, ou seja, a gente não vive o dia a dia do trabalhador, a gente acaba passando por situações que a gente não olhou, não teve a oportunidade, o tempo suficiente para observar, e às vezes é nesses furos que estão os maiores riscos, os maiores problemas, os maiores desconfortos para os trabalhadores. E aí a gente vai fazer um plano de ação, uma sugestão ergonômica baseado no que a gente viu e não no que o trabalhador de fato sente ou vivencia no dia a dia. Então permita-se ouvir, tá? Seja ouvidos também. Muitas vezes a única oportunidade que o trabalhador tem
de falar, de contar o que está acontecendo, de falar suas dores não no sentido físico, mas dores do dia a dia de trabalho, das dificuldades, é quando ele está com você, é durante a análise ergonômica. Então, essa é a melhor oportunidade do trabalhador falar. E se você tira isso dele, quando que ele vai poder falar? Né? Em raras situações. Tem muitas empresas que não têm essa abertura para os trabalhadores falarem, colocarem suas dificuldades, né? Os trabalhadores também têm medo de sofrer represálias, então não falam abertamente com gestores, com os donos da empresa, e você ali é um mediador entre a empresa, os gestores, os donos e os trabalhadores. Então você tem que se colocar nesse papel de mediador, e a melhor forma é ouvindo, tá? E quando a gente fala sobre ouvi-los, né, você pode estar se perguntando, tá, como é que eu faço para ouvir os trabalhadores, né? Qual é o caminho? Eu trouxe 4 caminhos. O primeiro é fazendo entrevistas, né? Entrevistas com os trabalhadores. Quem estava na live ontem, que a gente falou sobre isso, eu expliquei em detalhes como fazer as entrevistas com os funcionários. Então, caso você não tenha assistido a live de ontem, ela ficou gravada aqui no meu perfil, é só você rolar as últimas publicações e assista, que você vai ter uma boa noção de como fazer uma entrevista lá com os funcionários na empresa na prática, tá? A segunda forma é fazer conversas informais, durante conversas informais. Então, na entrevista, não que seja uma conversa super formal, é uma conversa informal, só que você tá ali colocando os relatos na sua AET, né? Essas conversas informais, não necessariamente você vai documentá-las, mas é uma porta aberta para o trabalhador te falar situações de trabalho, situações de desconforto, de dificuldade. Então, quando você está andando na empresa, fazendo suas coletas e tudo mais, dê essa oportunidade também com conversas informais para você ouvir, porque na entrevista a gente pega uma amostra ali de pessoas para representar suas funções e trazer esses feedbacks durante a entrevista para a gente. E quando você faz essas conversas informais, você dá a oportunidade de abrir isso, né, para mais trabalhadores falarem com você, né? Eu sei que às vezes é corrido durante a análise, a gente tem cronograma, a gente tem prazos, mas que seja 2 minutos de conversa, às vezes você coleta uma riqueza de informações muito grande, tá? Uma outra forma de coletar, né, de ouvir o trabalhador é através de questionários, né, aplicar questionários com os trabalhadores. Então, na maioria das análises ergonômicas, a gente não consegue conversar com todos os profissionais, né, todos os trabalhadores, por questão de cronograma, de valores de orçamento, de prazo de entrega da ET, principalmente se você não for um ergonomista CLT dessa empresa, né, se você for um consultor de fora. Então, uma alternativa muito bacana é entrevista, uma amostra de profissionais, fica lá coletando todas as informações sobre as atividades e também, em paralelo, aplica questionário com outros trabalhadores para você poder ouvir mais trabalhadores, mesmo que sendo de uma forma redigida, né, em um questionário. E uma última forma de incluir, de ouvir os trabalhadores, é incluir os trabalhadores no Coergo, tá? O que é o Coergo? O Comitê de Ergonomia. Eu já fiz uma aula específica sobre Coergo, se você for lá no meu canal do YouTube, eu fiz com o professor Mário, e a gente falou 1 hora só sobre Coergo, então se você quiser se inteirar mais sobre o assunto, é só depois da live lá no meu canal do YouTube entender. Mas resumindo, o Coergo é um comitê de ergonomia dentro das empresas, não são todas as empresas que fazem, mas dentro desse Coergo é uma equipe multidisciplinar com profissional da ergonomia, engenheiro, médico do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, enfermeiro do trabalho, pessoal da CIPA, e você precisa incluir trabalhadores, né? Principalmente trabalhadores de confiança da empresa, trabalhadores com mais tempo de casa, que são neutros, que não tem nada a perder ou ganhar, não tem medo de sofrer uma represália ou não é puxa-saco de ninguém para, enfim, falar o que querem ouvir, né?
Então, é uma outra forma de ouvir os trabalhadores muito importante, tá? Então, a primeira dica para fazer uma análise ergonômica de excelência é ouvir os trabalhadores. Ouvindo os trabalhadores, eles vão te direcionar para onde olhar durante a sua análise ergonômica, né? Os próprios trabalhadores trazem as demandas de ergonomia existentes na empresa. Eles às vezes nem sabem que é uma demanda ergonômica, mas ao te trazer uma informação, uma queixa, um relato, surge ali uma demanda ergonômica e são nessas demandas que você vai focar o olhar quando você começar a sua análise ergonômica, tá? Então, assim, anota essa dica, aplique essa dica, né, dessas 4 formas de ouvir os trabalhadores, que sem dúvidas você vai estar caminhando para uma análise ergonômica de excelência, tá? Para quem chegou aqui agora, o tema da live é 6 dicas para fazer uma análise ergonômica de excelência, tá? Vamos para a dica 2 agora. A segunda dica para fazer uma análise ergonômica de excelência é: tenha embasamento técnico, tá? É muito comum a gente encontrar análises ergonômicas muito descritivas, subjetivas, que ficam em cima do muro, trazem muita informação sobre os ambientes de trabalho, mas sem embasamento técnico, né? É importante trazer o máximo de informações das situações de trabalho, coletar o máximo da realidade é muito importante. Só que sem embasamento técnico, como que você vai analisar tudo isso que você coletou, né? De novo, você vai ficar no achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que isso é um risco, eu acho que se analisa dessa forma, né? Sem embasamento técnico, você vai ficar sempre no achismo, infelizmente, né? Então, só para recapitular, o que é embasamento técnico, né? É você utilizar de normas, leis, ferramentas ergonômicas, metodologias, normas nacionais e internacionais que te embasam, que sustentam o que você está dizendo sobre aquela análise ergonômica. E é esse embasamento técnico que vai te auxiliar muito para analisar os riscos ergonômicos e classificá-los. Se é um risco, se não é, se é só um fator de risco, se é só um perigo, né? Ou é só uma exigência ergonômica, se não tem risco ergonômico. Então, é esses embasamentos que vão sustentar, tá? O que esses embasamentos fazem? Eles vão te guiar para a sua análise ergonômica e para a classificação dos riscos, tá? E o que acontece se você não está muito sustentado com embasamento técnico? Pode acontecer, isso já aconteceu comigo e com vários profissionais, quem dera alguém tivesse me dado essas dicas todas quando eu comecei. Pode acontecer de você ir lá, colocar uma sugestão de melhoria ou dizer que alguma coisa está errada do seu ponto de vista, que tem um risco ergonômico, que tem um problema de ergonomia ali, ou recomendar para a empresa, você precisa fazer isso, isso e isso. É muito comum a empresa questionar: Débora, vem cá, você está falando que isso aqui é um risco, mas baseado em quê? Baseado em que norma? Baseado em qual legislação, né? Eles perguntam sobre o embasamento que você utilizou. Por quê? Você está colocando ali que é um risco. Não, peraí, você está dizendo que minha empresa está cheia de riscos. Mas da onde foi extraído isso? Qual é o embasamento técnico? Onde está escrito isso? A gente sabe que ao passar dos anos, colecionando experiências, a gente vai tendo um feeling, né, que a gente consegue ter muita percepção, mesmo sem olhar para normas, sem olhar para livros, sem olhar para legislação. E a gente consegue, de fato, classificar várias situações só com a nossa experiência. Só que mesmo assim, não importa quantos anos de experiência você tenha, as empresas vão perguntar. Por quê? Junto de um risco ergonômico, tem que ter uma sugestão de melhoria. Então, às vezes você sugeriu lá, vou dar um exemplo, comprar paleteira pantográfica.
que é um equipamento lá para auxiliar no manuseio de cargas pesadas, né? E é como se fosse uma prateleira que tem vários níveis, né? Para evitar do trabalhador pegar essa carga lá no nível do chão. Aí você sugeriu isso custa 30 mil reais ou mais, né? Vai vir a empresa, Débora, por que isso? Da onde isso? Por que você está me sugerindo isso? Qual é a norma que eu estou descumprindo, por exemplo, por não ter isso? Porque é um investimento que eu vou ter que fazer. Então eu preciso saber de onde vem isso, qual é a norma que eu estarei cumprindo se eu fizer isso. Eu sofrerei penalizações se eu não fizer? Porque envolve investimento, a gente sabe. Para aplicar uma boa ergonomia, em determinadas situações vai exigir um investimento, não é gasto, né? É investimento porque retorna tudo isso para a empresa, seja em diminuição de faltas, diminuição de atestados, em aumento da produtividade, enfim, N situações que beneficiam essa empresa. Mas isso pode acontecer. E aí já pensou? A empresa te pergunta, te questiona e você... Ah, não sei, eu tirei da minha cabeça, né? Eu acho que é isso, eu ouvi falar. Aí o que vai acontecer? Você vai perder a credibilidade com essa empresa, vai perder a tua autoridade no assunto perante essa empresa. Então, por isso que é muito importante ter embasamentos, tá? E como que você busca esses embasamentos, né? Com pesquisa, com busca mesmo, literalmente buscar. Através de normas de ergonomia nacionais e internacionais, através de literatura, através de legislação, principalmente a do Brasil, né? É assim que a gente vai buscando. Então, a gente busca em cada situação nova que a gente encontra. Então, ao longo do processo de evolução na ergonomia, você vai aumentando o seu embasamento técnico, porque em cada situação nova que você encontrar, você vai buscar um embasamento para essa situação. Então hoje, por exemplo, com os meus anos de trabalho, eu já criei todo o embasamento que sustenta todas as análises ergonômicas que eu faço. Se eu tenho no meu cliente manuseio manual de cargas, eu sei exatamente o embasamento que eu vou utilizar para avaliar esse risco. Se nesse mesmo cliente eu tenho exigência de elevação dos braços do ombro, eu sei exatamente o embasamento técnico ou legal que eu vou utilizar para avaliar isso e também para propor as sugestões de melhoria. Se eu tenho lá um trabalhador que está empurrando um carrinho com muita carga, muito pesado, eu sei exatamente o embasamento técnico que eu vou utilizar para essa análise. E isso, no meu método de AET, eu tenho para todas as exigências ergonômicas, de todas as articulações, de todas as situações de trabalho, eu tenho um embasamento técnico que sustenta e me auxilia para analisar todas essas situações. E a gente vai montando isso ao longo do tempo. Eu disponibilizo para todos os meus alunos isso, mas você pode ir criando e aumentando ali a sua base de fundamentos técnicos de ergonomia a cada situação nova que você encontra, tá? Então, muito, muito, muito importante, tá? Dica número 3 para realizar uma análise ergonômica de excelência. Não deixe apenas riscos ergonômicos na sua análise, tá? Como assim, Débora? Análise ergonômica não é para analisar risco ergonômico? Claro que é, né? O principal objetivo é você encontrar situações de risco para você propor soluções para essas situações e eliminar esses riscos ergonômicos ou pelo menos diminuir a gravidade, porque fazendo isso você está aplicando a ergonomia na prática e evitando de ter lesões, doenças ou acidentes do trabalho. Show de bola, é isso mesmo. Só que já vi muitas análises e eu fazia assim antes de entender tudo isso, porque ninguém nunca me contou abertamente sobre isso, nunca me alertou. Além disso, a gente também precisa evidenciar os pontos positivos da empresa, quais ações ela já faz de melhoria dos postos de trabalho, se ela tem programas de qualidade de vida, se ela aplica regularmente com os funcionários pausas para descanso, se ela tem medidas de controle, meios de regulação para amenizar aquelas situações difíceis. Então, tudo que a empresa tem de bom,
também tem que ser evidenciado na sua análise ergonômica, né? Não só risco. O que acontece? Quando você deixa só risco na tua ET, o teu cliente olha aquilo e ele fala, meu Deus, eu sou a pior empresa do mundo, porque aquilo fica um programa, um documento pesado, negativo, né? A gente tem que manter os riscos que a gente encontrou? Claro que tem, porque é através dessa documentação que vai ali impulsionar a empresa para implementar as melhorias que você sugerir. Só que não é só isso, né? Por que é importante você evidenciar os pontos positivos, meios de regulação, o que a empresa fornece de bom para os trabalhadores também? Primeiro, né, por exemplo, quando um fiscal do trabalho vai lá fazer uma auditoria nessa empresa, ele poder bater o olho naquele documento, naquele programa, ele vê quais são os riscos que tem naquelas atividades, com aquelas funções, mas ele também vê o que a empresa já faz. Então, se a empresa faz, poxa, por que não evidenciar isso também, né? Se ela investe, se ela está preocupada, é importante também. Não é para mascarar alguma situação, nada disso. Você também vai deixar o que tem de risco ergonômico, mas auxilia nesse processo. O auditor fiscal do trabalho já vai ter um olhar diferente para essa empresa. Temos riscos? Temos, mas também já fazemos programas de qualidade de vida, pausas, a gente tem meios de regulação, estamos se encaminhando para melhorar as situações de trabalho, não é só coisa ruim também. Uma segunda situação que pode acontecer, e por isso que é muito importante você também deixar quando o que não tem risco ergonômico, o que pode acontecer? Vamos dizer que lá no futuro, um trabalhador de má fé entra com uma ação judicial, trabalhista contra essa empresa por uma situação que não existe, que ele não vivenciou, uma lesão que não existe, ou uma lesão que ele fez em outro lugar e está culpando o trabalho, que isso é bem comum, né? Aí, o que acontece? A minha análise ergonômica foi feita 10 anos atrás, vão pegar essa análise ergonômica para entender como era o trabalho deste trabalhador ao longo dos anos, e aí não tem nada falando sobre aquela situação de trabalho que ele estava falando, que se lesionou lá, só que na tua análise ergonômica não tá lá. Por que não tá lá? Porque você só deixava os riscos ergonômicos. O que não era risco, as atividades que não tinham risco, você ignorava e passava para frente. E às vezes pode ser uma acusação, um processo justamente de uma atividade que você avaliou, viu que não tinha risco e deletou da sua análise ergonômica. E aí, isso vai prejudicar a empresa. Não, essa atividade nem analisada foi. Pode ser que ela era tão ruim, tão pesada para o trabalhador ou tão negativa para a empresa que ela nem foi incluída nessa análise ergonômica. E justamente seria o contrário, né? Era uma situação, uma atividade sem riscos, você até avaliou, mas não tem risco ergonômico, então vou tirar da minha análise. E aí você deixa a empresa sem sustentação nesse processo trabalhista. E poxa, se é uma atividade que não tem risco, você também tem que manter na sua análise ergonômica, porque isso pode acontecer. Outra coisa, imagine daqui 10 anos tem um processo trabalhista, vão te perguntar: Débora, você não avaliou essa situação? A gente não encontrou na análise ergonômica. Como que você vai lembrar de todos os clientes que você passou, né, ao longo da sua carreira, de todos os funcionários que você avaliou, de todas as atividades? A gente não é um HD, né, perfeito. A gente não tem memória para tudo isso. Então, isso te auxilia para caso daqui a alguns anos você precise prestar conta sobre algo assim e você deixou na tua ET. Então, você não vai precisar voltar lá no passado, resgatar alguma análise que você tenha feito de uma situação que não tinha risco, porque você não deixou na tua ET. Então, isso também te deixa seguro para caso daqui a alguns anos você tenha um questionamento sobre isso, uma ação trabalhista, está lá evidenciado na sua ET. Ai, Débora, mas aí a análise ergonômica fica muito grande. Deixa que fique,
né? Não se importe com isso, é melhor pecar pelo excesso com as informações reais do que pela falta, né? Tanto para você se precaver quanto para a empresa e também o trabalhador, caso seja uma situação de risco que ele vivenciou, enfim, então fica ali na tua análise. Então, mantenha os pontos positivos, o que a empresa tem de medidas de controle para mitigar esse risco e também as situações de trabalho que você verificou que não tinha risco. Mantenha, não tem problema que a tua análise fique grande. O problema é você não colocar as informações importantes e ser questionado lá na frente ou a empresa sofreu uma ação e não tem isso registrado, certo? Então isso é muito importante. Dica número 4 para fazer uma análise ergonômica de excelência. Faça um diagnóstico ergonômico na sua ET. O que é um diagnóstico ergonômico? É você analisar e bater o martelo. Dizer se aquelas situações de trabalho que você analisou tem risco ergonômico ou não tem risco ergonômico. Ou só tem fator de risco ergonômico, não chega a ser um risco, né? Tem um perigo ali, tem uma exigência ergonômica, mas não chega a ser um risco. Então é muito comum muitas análises ergonômicas, e no começo eu também fazia isso, não tinha essa orientação para mim quando eu comecei, de não fazer um diagnóstico. Então assim, coloco um monte de coisa lá na análise ergonômica, um monte de foto, aplica um monte de ferramenta e deixa por isso mesmo, fica em cima do muro. Muitos profissionais fazem isso porque não sabem fazer esse diagnóstico ergonômico. Poxa, eu não sei dizer se isso é um risco. Eu sei que está errado, eu sei que pode melhorar. Eu já vi situações melhores que essa em outros clientes, mas eu não sei se é um risco. Eu não tenho segurança para dizer se isso é um risco ergonômico. E por que isso acontece? Por causa lá da dica 2, de não ter embasamento técnico. Se você tem embasamento técnico, você consegue diagnosticar as situações de trabalho, se tem risco ergonômico ou não tem, tá? Inclusive, você consegue classificar o grau de risco dessas atividades. Então, assim, não fique em cima do muro. Por quê? Primeiro, sem classificar os riscos, sem fazer um diagnóstico se tem risco ou não, como que você vai propor melhorias? De novo, o cliente vai te questionar. Tá, mas se isso aqui não é um risco, ou você não classificou como risco, por que eu tenho que fazer essa melhoria? Só para deixar mais bonito? Tem cliente que fala assim, ele vai te questionar. Não, mas se não tem risco, por que eu vou investir nisso? Né? Outra situação, você só consegue propor melhorias e fazer um plano de ação bem feito através dos riscos encontrados, porque você vai precisar dar prioridade para determinados riscos ergonômicos. E como que você vai dar prioridade se você não fez um diagnóstico, você não sabe qual é o risco maior, o que tem risco e o que não tem, quais são os riscos mais baixos que você pode deixar para mais para frente, não dar prioridade. Então o teu plano de ação ele vai ficar todo bagunçado, né? Sem um direcionamento. Por quê? Por conta da etapa anterior do diagnóstico que você não concluiu com sucesso. Então você não vai ter essa direção para fazer um bom plano de ação, nem as sugestões de melhoria, tá? Então isso é muito importante. Não podemos ficar em cima do muro, tá? Não podemos ficar em cima do muro. E como que a gente faz um diagnóstico ergonômico, né? A gente precisa de todo aquele embasamento técnico que a gente já conversou, leis, normas internacionais e nacionais, ferramentas ergonômicas, metodologias, todo o teu arsenal de metodologias para analisar cada situação de trabalho e classificar se tem risco ou não, tá? Com achismos, apenas com achismos, vocês não conseguem, eu também não consigo fazer um diagnóstico ergonômico, é necessário ter embasamento. Então vocês vão vendo que tudo está interligado, né? Se eu não converso com os trabalhadores,
eu não tenho uma coleta de dados eficaz, se eu não tenho uma coleta de dados eu não consigo aplicar minhas metodologias, se eu não aplico as minhas metodologias eu não consigo fazer um diagnóstico, se eu não faço um bom diagnóstico eu não consigo fazer soluções ergonômicas, implementar, e se eu não tenho as sugestões eu não consigo fazer um plano de ação. Então é tudo interligado, gente. A gente não pode pecar em nenhuma das etapas, senão a gente não consegue prosseguir para as próximas, certo? Dica número 5 para realizar uma análise ergonômica de excelência. Proponha soluções ergonômicas, né? O que são soluções ergonômicas? Além de ser o nome da minha empresa, brincadeiras à parte, o que são soluções ergonômicas? São sugestões que você faz em situações de risco ergonômico para eliminar esses riscos ou reduzir, né, mitigá-los. A gente também propõe soluções ergonômicas para situações de ausência de risco quando a gente enxerga um ponto de melhoria naquela atividade. Só que aí não é obrigatório a empresa fazer, né? E também não vai colocar isso no topo da lista, tem que dar prioridade para situações de risco. Mas a maioria das sugestões de melhoria, soluções que a gente propõe, de fato são em cima dos riscos encontrados para eliminar ou reduzir esses riscos, tá? E tem muita análise ergonômica que não tem as soluções ergonômicas para cada risco encontrado. E às vezes tem soluções ergonômicas generalistas, aplica pausa, ginástica laboral, faz rodízio, mas isso são sugestões genéricas, não está acertando diretamente aquele risco. Vai dar uma tapada aqui, uma melhoradinha aqui, mas não vai eliminar o risco. Vai reduzir ou melhorar a situação de trabalho como um todo, mas não está indo cirurgicamente no risco, porque são sugestões globais, né? Generalistas que você pode propor para qualquer situação, mas não é assim que funciona, né? Inclusive, tinha um profissional que eu trabalhava junto, que não trabalho mais, obviamente, por conta de posturas assim. Este profissional, ele falava assim, não, a minha análise ergonômica é para identificar se tem risco. Se ele quiser a solução, ele que me pague faça um novo orçamento e me pague uma consultoria, se ele quiser saber a solução para isso. Negativo. Tá lá no manual, tá lá na NR17, a gente tem que solucionar. Uma análise ergonômica sem soluções ergonômicas nos riscos encontrados é só um papel, é só um livro gigantesco que não tem uma direção. Imagina, gente, se coloca no lugar do cliente. Eu paguei 52 mil para Débora fazer uma análise ergonômica aqui na minha empresa. 52 mil reais. A Débora veio, ficou aqui vários dias, fez análise e me entregou um livro cheio de risco. Olhei para aquilo e falei, Jesus Cristo, minha empresa é a pior empresa do mundo. Só tem risco aqui. Aí vou pro final não. O que eu faço com tudo isso? Nada. Não tem uma solução. Só me deu os problemas. Gente, os problemas, os riscos, na maioria das vezes o cliente já sabe que ele tem. O que ele não sabe fazer é como solucionar. Se ele soubesse, ele não te contratava. Ele não te pagava para estar lá. Então, assim, imagina a cabeça desse cliente. Será que ele vai ficar com raiva de você? Pagou 52 mil reais para você entregou um livro cheio de risco e não deu a solução. Não, peraí, como assim? Não, a solução... Gente, não é assim, tá? Pode ser que tenha alguém que trabalhe dessa forma, mas você não tá aplicando o método de análise ergonômica raiz que tem que ser dessa forma. Encontrou um risco, você tem que auxiliar o cliente a solucionar. Você pode sim ter um orçamento à parte para uma consultoria para você auxiliar na implementação, caso você não tenha cobrado isso no teu contrato para ET. Isso sim, mas as sugestões do que fazer com cada risco já tem que estar na tua ET.
Aí, se o cliente consegue implementar tudo isso que você sugeriu sozinho, tudo bem. Se ele acha que ele não precisa mais de você depois, que ele dá conta de implementar com a equipe dele. Agora, entregar uma análise ergonômica cheia de risco encontrado e não colocar soluções ergonômicas, não fazer essas sugestões para eliminar ou diminuir, você não está fazendo uma análise ergonômica completa, tá? Então, não é uma análise ergonômica de excelência, tá? E como que a gente propõe soluções ergonômicas assertivas? A única forma, a mais eficaz, é analisando essa atividade que você já fez na AET e identificando a causa raiz deste risco. Se você faz uma análise ergonômica e tem um risco, diagnosticou, é uma coisa, é uma etapa. Depois que você diagnosticou que tem esse risco, você tem que fazer uma investigação sobre por que é que esse risco existe, de onde que ele vem, o que é que torna essa atividade risco. Porque que é um risco, que tem um risco eu já sei, mas por que que esse risco existe? Né? O que é que está acontecendo nessa atividade que está tornando ela um risco? Qual é a causa raiz deste problema? Somente encontrando a causa raiz deste risco é que você vai conseguir propor uma solução ergonômica eficaz, tá? E depois da implementação dessa solução ergonômica, você tem que reanalisar aquela situação de trabalho para ver se de fato na prática ela foi eficaz. Porque acontece também de a gente estimar, fazer estimativas de que com essas soluções esse risco vai melhorar ou eliminar, e às vezes pode acontecer de lá na prática isso não acontecer, porque isso é uma ergonomia pensando lá na frente, né? Se eu aplicar isso, na maioria das vezes de fato funciona, mas tem situações que não, então por isso que a gente tem que reanalisar. E aí, reanalisando essa situação de trabalho modificada, você vai ter uma clareza de por que não funcionou, por que funcionou e qual é a melhoria agora que a gente precisa fazer depois dessa modificação para de fato eliminar ou reduzir esse risco. Por isso que a ergonomia é um processo contínuo, né? Não existe análise ergonômica engavetada, que não vai para frente, mas para ser uma análise ergonômica que funcione, ela é melhoria contínua, né? Não é entregar uma análise e ir embora e o cliente nunca mais olhar para você. Aí é só um documento, né? Se você quer instituir um programa de ergonomia numa empresa, tem que ser algo contínuo, né? Não tem fim, porque os processos mudam, as pessoas da empresa mudam, trocam as pessoas, entram e saem pessoas novas. Então, né, é um processo contínuo. Agora, e também tem uma aula só sobre isso no meu canal do YouTube. Como propor soluções ergonômicas assertivas. 1 hora eu detalhando para você como que você faz isso, tá? Então, depois da live, se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, vai no meu canal do YouTube, Débora Dengo, Soluções Ergonômicas, digita lá, como propor soluções ergonômicas assertivas e assiste essa aula que vai valer bastante a pena, vai te dar uma clareza, assim, gigantesca, tá? Última dica, tá? Dica número 6, e aí eu vou responder as perguntas da caixinha de perguntas, vou abrir para os comentários, tá? Dica número 6, última dica para fazer uma análise ergonômica de excelência, faça um plano de ação com a empresa, tá? O que é um plano de ação ali na análise ergonômica no teu cliente? Você fez sua análise ergonômica, você encontrou os riscos ergonômicos, você fez uma sugestão para cada risco ergonômico encontrado, uma ou mais, né? Lá na aula de soluções ergonômicas você vai ver que eu recomendo no mínimo 2 sugestões para cada risco, para o cliente ter opção e tudo mais, né? Você fez essas sugestões de melhoria ergonômica e a análise ergonômica em si, a etapa de análise, ela finalizou. Só que sem um plano de ação para colocar em prática as soluções ergonômicas que você recomendou, esse documento vai ser um documento engavetado,
né? É a partir do plano de ação, é a partir da execução do plano de ação que a gente coloca em movimento essa análise ergonômica. É neste momento que pode iniciar um programa de ergonomia nessa empresa, caso ainda não tenha. Por quê? Sem um plano de ação, o nome já diz, plano de ação é para a empresa agir. Olha aqui, temos tudo isso aqui de risco, tudo isso aqui de análise profunda sobre a sua empresa. Agora a gente vai colocar em ação para reduzir ou eliminar esses riscos. O que é esse plano de ação? É um plano de ação que você pode desenvolver tem softwares, você pode desenvolver em Excel, onde você tem que, no mínimo, colocar o que é que vai ser melhorado, por que vai ter essa melhoria, o que foi diagnosticado, se tem risco ou não, né? Então, o porquê disso, quando que vai ser implementado isso, quem é o responsável por implementar isso, quanto custa implementar isso e o status dessa implementação. Se está em fase de orçamento, se está em fase de implementação, se está em fase de teste, se está em fase de validação, né? Tem que, no mínimo, contemplar tudo isso, tá? E aí, este plano de ação, ele vai sendo movimentado pelos integrantes ali que estão participando desse plano de ação. Então, não tem regra, mas geralmente é o profissional que fez análise ergonômica, técnico de segurança do trabalho participa, setor de compras participa para fazer licitações, orçamentos, engenheiro de segurança do trabalho é importante, né? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, tá? Me desculpem se eu esqueci de alguém, que não dá para falar porque pode ser todo mundo, né? Então eu ficaria horas falando, mas é uma equipe multidisciplinar. Muito importante, o gestor de cada área para ficar responsável também, né? Para dar um andamento ali na sua área, das suas situações de risco e das suas soluções ergonômicas que você precisa dar andamento, né? Então, o plano de ação, ele não termina, né? É ali que a empresa está agindo. Implementou uma solução ergonômica, vai para a próxima. E o importante é fazer uma hierarquia de implementação, né? Eu gosto de iniciar, dar prioridade para os riscos maiores, o que é mais grave naquela empresa, e depois para as situações de baixo ou nenhum investimento. Depois eu vou para os baixos riscos, né? Riscos mais tranquilos, e para as situações de maiores investimentos, que é para a empresa ter um tempo ali para se programar, tá? Então, esse é o plano de ação. Sem um plano de ação, não tem uma análise ergonômica de excelência. Você pode ou não participar desse plano de ação. Tudo vai depender lá da etapa de orçamento, o que contemplava no seu contrato de AET, né? Se você ia participar ou não. Então, a gente tem que ter uma visão a longo prazo lá na etapa de orçamento, né? Vai contemplar eu participar desse plano de ação, porque às vezes envolvem anos, né? Dependendo o porte da empresa, o número de riscos encontrados, a complexidade dos riscos encontrados, né? Envolve múltiplos fatores. Então, às vezes é coisa rápida, né? Empresas mais administrativas que não tem operação, né? Braçal, geralmente tendem a ser mais tranquilas. Esse plano de ação é algo mais rápido, tá? Gente, o conteúdo da aula de hoje era isso, eram essas 6 dicas que eu queria passar para vocês fazerem uma análise ergonômica de excelência. Eu vou ativar os comentários que eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam da aula, se vocês anotaram as dicas, se vão colocar em prática. Se alguém aqui já atua, né, se pensou em melhorar alguma situação lá na sua análise ergonômica, se vocês já fazem isso, se vocês também julgam importante essas 6 dicas, manda aí pra mim que eu quero saber. E agora eu vou abrir caso tenham perguntas. Tem uma pergunta aqui muito importante. Obrigada, gente. Obrigada, Rita, Renata. Pergunta da Nádia aqui. Uma AET tem data de validade ou a empresa tem prazo para fazê-las, tá? Olha só, não existe nenhuma legislação, norma que fale sobre prazo da análise ergonômica. Diferente do PPRA, por exemplo, que a validade era de 1 ano, né? Tinha que refazer anualmente
as situações que modificaram e tudo mais. Análise ergonômica não tem nenhuma legislação por enquanto, né? Talvez, de repente, sei lá, vai que a nova NR17 venha com alguma coisa sobre isso, mas não tem. Então, como que a gente faz em relação ao prazo da análise ergonômica? Lá no final da minha análise ergonômica, eu sei que vários profissionais fazem dessa forma também, a gente coloca lá no final que a análise ergonômica terá sua validade expirada a partir do momento que tiver qualquer alteração naquela atividade, naquela função, naquelas situações de trabalho, naquele layout, naquele ambiente. Por quê? É isso que a gente analisa, né? Se mudou, eu tenho que reanalisar, porque senão eu não vou saber, né, se hoje aqueles riscos são os mesmos. Então é assim que eu coloco lá no final da minha análise ergonômica, para o cliente saber que ele precisa entrar em contato comigo, caso eu não esteja lá ativamente nessa empresa, prestando uma consultoria, ou se eu não sou CLT da empresa, mas o cliente precisa saber que ele precisa entrar em contato comigo, me informar que alterou alguma situação de trabalho, layout, posto de trabalho, produto que roda na linha, o que eles produzem, que mais? Posto de trabalho novo, mobiliários, ambiente, iluminação. Então, se mudar alguma coisa, tem que reanalisar. Mudou, aquela situação de trabalho perdeu a validade, né? Pode ser que você reavalie e não tenha mudado na parte técnica, pode ser, mas você só vai saber reanalisando, tá? Mesmo assim, eu coloco um prazo em tempo, tá? Porque eu sei que eventualmente terão clientes, eventualmente não. Acho que na maioria das vezes os clientes não vão te falar que mudou. Se você não tá ali dentro ativamente, o cliente não vai te falar que mudou. Então eu gosto de colocar prazos além dessa colocação. Então eu coloco de 1 a 3 anos mais ou menos de prazo. 3 anos, quando é um cliente que está tranquilo, não tem grandes riscos, não tem graves riscos, não tem nada de preocupante ali. Coloca um prazo maior para rever aquela análise, rever situações de trabalho. Quando é um cliente que está cheio de riscos complicados, riscos eminentes, riscos graves, eu coloco um prazo menor, ali 1 ano, 2 anos no máximo. Por quê? Pelo menos eu sei que se esse cliente não fizer nada, se ele for um irresponsável, não aplicar nenhuma solução ergonômica que eu sugeri lá no meu plano de ação para ele, pelo menos daqui 1 ano, 2 anos ele vai ter que rever, tá? Então eu gosto de unir esses dois prazos, essas duas validades para o cliente entrar em ação, né? Porque, gente, não adianta. Análise ergonômica sem plano de ação é só um documento engavetado e a gente que trabalha com isso fica muito chateado. Então isso, querendo ou não, dá um incentivo ali para o cliente olhar para isso com mais importância. Eu acredito que agora, com a nova NR1, isso não vai mais acontecer com tanta frequência, né? Porque as empresas terão de implementar aquilo, né? Fazer uma gestão. Então, vamos ver se vai ser isso mesmo, tá? O Wellington, técnico de segurança do trabalho, pode exercer ergonomia? Pode sim, tá? Tem várias atividades que o técnico de segurança pode fazer na ergonomia, sim. Ergonomia multidisciplinar, né? A ergonomia não tem dono, né? Desde que você faça um bom trabalho, seja responsável, daí você pode atuar sim, né? Se capacite, busque por isso, né? Então, é bem mais importante o quanto você se capacitou para atuar com ergonomia do que quem você é. Entende o que eu quero dizer? Tipo, importa quem eu sou, importa, mas importa menos se eu sou físico, engenheiro, técnico, educador físico, terapeuta ocupacional, médico. Isso importa menos do que o quanto eu me preparei para isso. Eu acho que eu tenho essa visão, pelo menos, assim. Todo mundo pode exercer uma ergonomia de qualidade, uma ergonomia de verdade, desde que se prepare para isso, né? Sem rotular as pessoas, né? Eu penso assim, tem gente que não pensa assim e tá tudo bem aqui. Não é para vocês pensarem como eu, é só uma troca de conversa mesmo, de pontos de vista,
Mas eu acho que o principal, antes de quem você é, o que você tem de diploma e tudo mais, é o quanto você gosta disso e o quanto você se preparou, né? E o quanto você se dedica para isso. Eu acho que para mim isso vale muito mais. Gente, não tem mais perguntas na caixinha de perguntas, então eu vou dar uma rolada aqui, tem bastante comentário. Eu vou tentar dar uma olhadinha no que vocês mandaram. Essa aula será salva, pode assistir quem perdeu o começo, tá? Margarete, acabei de entregar uma ET no formato que você falou e percebi que o documento ficou muito completo. As suas aulas me ajudaram muito, pois eu ficava com muitas dúvidas na hora de fazer a ET. Ai, obrigada, Margarete. Você é minha aluna, não é? Obrigada, que bom, fico muito feliz. Parabéns. Parabéns mesmo, é muito bom finalizar os trabalhos, né? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Apliquem essas dicas, tudo é da minha prática, não é nada de teoria, é do que funciona mesmo na vida real, fazendo análise ergonômica. Obrigada, gente, pela presença, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!